Olá! Então, agora nós vamos começar, né, o volume 2. Né? Vamos começar a revisão, né, já pensando no Enem, no vestibular, um concurso público, né? Já pensando aí, e ao mesmo tempo nós tirar dúvidas, né? O grande objetivo da história no ensino médio é nós refletirmos, né? Refletirmos a sociedade que a gente vive, o mundo que a gente vive, né? Por que o mundo é assim, né? Por que as coisas acontecem. Bem, vamos lá. Então, nós vamos começar essa revisão falando das civilizações pré-colombianas. Então, a gente pega lá o volume 2, né, a revisão, nós vamos falar das civilizações que viviam na América antes da chegada dos europeus. Bem, lembrando que, e aí é interessante, né, dar aula de sociologia e história, né? A sociologia ajuda a nós a compreender muita coisa, né? É um complemento de história, né? Então, em sociologia a gente viu, né, que não existem sociedades culturas, né, mais evoluídas ou menos evoluídas. O que existe é culturas diferentes. Então, aqui na América, nós vamos ter desde culturas primitivas, né, vamos usar essa palavra, é uma palavra um pouco preconceituosa, né, mas civilizações que viviam num estágio, né, mais primitivo, e civilizações que moravam em cidades, que tinham toda uma hierarquia. Então, vamos falar um pouquinho dessa complexidade da América antes da chegada dos europeus. Bem, então, a maioria dos pesquisadores concorda que a origem do homem americano não é autóctone, e sim alóctone, né? Ou seja, que não surgiu na própria América, né? Então, isso é uma espécie de consenso, né? O homem surge na África, de lá ele vai migrar para os outros continentes, né? Até chegar aqui na América, que teria sido o último continente, né? Tirando a Antártida, né? Mas a ser ocupado pelo homem. Então, essas constatações são fruto do fato de aqui, no continente americano, nunca terem sido encontrados vestígios, né, de australopitecos ou outros fósseis, né, anteriores ao Homo sapiens sapiens. Vamos lembrar, né, lá no primeiro ano, né, aquele conteúdo que a gente viu lá no primeiro ano, que essa visão, né, da evolução é uma visão um pouco perigosa, que pode gerar preconceitos. Né? Vamos lembrar do evolucionismo social. Né? A ideia, né, da raça branca superior, o negro um pouco inferior, mais próximo dos macacos. Então, essa visão tem que tomar cuidado, né, porque ela pode distorcer, né? Em que sentido, né, que ela pode distorcer essa visão? É que já foi provado, por exemplo, que o Homem sapiens conviveu na mesma época que o Homem de Neandertal. Então havia duas espécies humanas, né? E aqui dá a impressão que primeiro veio o Neandertal, depois o Homo sapiens. E não é bem assim que as coisas aconteceram. E que, vamos lembrar, né? O homem não veio dos macacos. O homem veio de um ancestral comum, né? E há mais perguntas do que respostas, né? Então a ciência ainda tem muita coisa para responder. Bem, mas vamos lá. Aqui nós temos uma questão, né, para a gente estar refletindo. Então, quando os primeiros humanos modernos, o Homo sapiens, surgiram na África há cerca de 200 mil anos, né, os humanos modernos, é provável que outras espécies de humanos ainda habitassem o continente. Né? Então, aqui ao lado, né, uma visão mais realista, né? Então, aquela visão anterior pode gerar preconceitos, e essa aqui, uma visão mais científica. Então, até agora, porém, os registros fósseis não traziam evidências da convivência da nossa espécie com outras mais arcaicas na região.
mas a análise dos restos de uma dessas espécies humanas antigas, encontradas na África do Sul, indicam pela primeira vez que isso teria acontecido de fato. Conhecido como Homo naledi, né, eles teriam vivido entre 236 mil e 335 mil anos atrás. Mesma época em que acredita que o Homo sapiens evoluiu da África subsaariana. Daí, então, segundo o pesquisador, né, não podemos mais presumir que sabemos que espécie fez quais ferramentas ou se foram os humanos modernos os inovadores responsáveis por avanços na tecnologia. Né? Então, a cada momento, novas descobertas. Né? Lembrando que tudo isso aqui praticamente é uma ciência muito recente. Né? É a partir dos anos 90 que as descobertas se intensificam e agora com as tecnologias, né, todas que nós temos, nós podemos entender melhor essa sociedade antiga, né, e essas descobertas. Então vamos lá. Então, com base nos conhecimentos científicos atuais sobre a evolução da espécie humana, referidos na reportagem, né, lá do Globo, e ilustrados na árvore genealógica aí do ladinho, identifica-se o princípio de. Então, essa questão que estou trabalhando em história, né? Já vamos dar uma dica aí, né? Poderia ser trabalhada em qual disciplina, né? Ou é trabalhada de repente, né? Em qual disciplina? Então, a resposta aí seria a letra A, né? A diversidade biológica. Né? Então, mostra, né, que na evolução humana, o Homo sapiens ele vai conviver, né, com outras espécies. Então, essa que seria a visão mais correta da evolução humana. Bem, vamos lá. Então, a principal das hipóteses, né, os primeiros homens e mulheres que chegaram à América vieram do norte da Ásia. Né? Então, essa é a teoria mais aceita, né? E foi feito até DNA, né, nos nossos índios aqui, nos indígenas, né, que a maioria, né, tem sangue, o código genético, né, asiático, né. Então, provavelmente pelo Estreito de Bering, o qual separa a Sibéria, né, que nem o mapa que nos mostra, né, a Sibéria do Alasca. Então, acredita-se também que então, essa teoria do Estreito de Bering, a mais aceita, a mais clássica. Mas, né, então, vários cientistas provaram, né, da ideia que homens e mulheres também tenham chegado através do Pacífico, vindos da Ásia, né, da Polinésia ou da Oceania. Então, povos da América do Sul, né, lá da Patagônia, por exemplo, né, teriam vindo de ilha em ilha até chegar na América do Sul. Né? Então, essas duas teorias, né, pelo Estreito de Bering e pela Polinésia, né, pela Oceania, as duas teorias são aceitas. Só que o do Estreito de Bering é mais clássica, né? Mas as duas são aceitas. Bem, então as principais evidências apontavam que o continente teria sido ocupado por volta de 11 mil anos. Eram objetos utilizados por povos caçadores de mamutes, né? Os mamutes, encontrados nos Estados Unidos. Né? Muito bem. Então, essa questão de datas é uma questão bastante polêmica. Então, no primeiro momento, acreditava-se então que o homem teria chegado na América por volta de 11 mil anos, devido a essas descobertas, né? A essas provas. Né? Então, por muito tempo, esses povos denominados povos da cultura Clovis, né? Pelo fato dos artefatos terem sido encontrados perto da cidade de Clovis, no Novo México, foram considerados então os mais antigos ancestrais do homem americano. Então, por muito tempo, né, essa aqui é a descoberta mais antiga.
Aí, novas pesquisas arqueológicas permitiram aos pesquisadores, né, então a partir dos anos 70, afirmarem que a ocupação da América ocorreu 20, 30 mil anos atrás. Né? Nesse sentido, destaco-se então pesquisas, né, no Chile e também no Brasil. Né? Então, descobertas, né, mostrando que o homem teria vindo antes. E o trabalho, né, em Lapa Vermelha, né, em Minas Gerais, levou à descoberta do fóssil humano mais antigo encontrado nas Américas, a Luzia. Então, aqui nós temos uma problemática. É um certo conflito, digamos assim, entre os arqueólogos. Tem arqueólogos que só aceitam fósseis humanos, né? Como assim, data mais antiga. Né? No caso do Chile, do Brasil, se encontraram pinturas, vestígios humanos, mas não fósseis humanos. Então gera uma certa polêmica, né? Essa pintura é mais antiga, mas cadê os fósseis humanos? Então gera toda uma polêmica. O fato é que o fóssil humano mais antigo, né, encontrado nas Américas, é o da Luzia, né, que ele, né, sofreu lá um incêndio no Museu Nacional, onde ele estava lá, mas eles conseguiram recuperar pelo menos aí os pedaços, né, da Luzia. Então, em Minas Gerais, a mais antiga brasileira, né, ela estava no fundo de uma caverna e ou ela sofreu um acidente ou ela foi devorada por animais, né? O fato é que os fósseis, né, os ossos dela, estavam espalhados no fundo de uma caverna. Bem, então já os estudos da pesquisadora Niede Guidon, né, que é uma belga, né, realizados em pedra furada, né, lá no Piauí, indicam que a ocupação do continente pode ter ocorrido então há 30 mil anos. Então aí toda a questão da polêmica, né? Enfim, o permanente desenvolvimento de novas pesquisas proporciona o surgimento de constantes descobertas. Então, a cada momento, né, até semana passada, novas evidências, né? Então, hoje, a maioria dos estudiosos acreditam, né? Fala assim 20 mil anos, 30 mil anos. O Piauí, né? O Parque Nacional da Capivara, é uma verdadeira história em quadrinhos, né? Tem muitos vestígios humanos lá, né? De milhares de anos. Considerado o maior parque arqueológico das Américas, né? Então, o Brasil tem o fóssil humano mais antigo das Américas, né? O fóssil humano, a Luzia, e nós temos o maior parque arqueológico, né? O Parque Nacional da Capivara, no Piauí. Né? E em várias partes do Brasil temos sítios arqueológicos, inclusive no Mato Grosso, né? Em Jangada, Jaciara, Chapada. Né? Então, vestígios da pré-história.